Se tem um assunto que mexe com a estrutura das pessoas quando o assunto é gestão de tráfego, é quanto que eu cobro. Eu cobro pouco, eu cobro muito, eu cobro variável, eu cobro... Como que eu cobro? Quanto que eu devo cobrar? 300, 400, 500, 1000? Tem gente que fala que tem que cobrar muito, tem gente que fala que tem que cobrar pouco. Absolutamente todas as dúvidas que você tem quando o assunto é precificação e gestão de tráfego, a gente vai falar nesse episódio. Eu sou Adriano Giannini. Eu sou Návila Monteira. E eu sou Douglas Ludwig. E começa agora mais um episódio do GTcast. Boa, vamos lá. Vamos falar sobre precificação. Amo Eita, esse que tema. esse tema é assunto bom. rende, hein? Amo Esse esse assunto tema. vai render. Hoje a gente vai falar sobre quais são as possibilidades de precificação. E eu já quero começar aqui com vocês sabendo o que é precificação na gestão de tráfego. Essa respirada... Essa respirada. Eu vou fazer um pequeno disclaimer antes de eu começar a responder. Eu espero que a gente chegue em um momento de ter um segundo episódio só sobre precificação. Porque esse episódio vai ser 100% focado no iniciante. O universo de precificação, ele é de fato um universo. Mas essa primeira temporada, ela está focando nos iniciantes. Então a gente vai falar sobre precificação, a gente vai brincar um pouquinho com a parte avançada, mas a gente vai voltar para a parte que é você que está começando. Não adianta eu falar sobre um monte de coisa e você falar, tá bom, mas como é que eu boto o preço para pegar o primeiro cliente amanhã? Então eu espero que a gente chegue em níveis avançados e se você quiser esse episódio, comenta aqui em alguma das plataformas, eu quero episódio de precificação avançado. Dito isso, da forma mais simples é botar preço por quanto você vai cobrar pela sua prestação de serviço. Acho que essa é a forma mais simples de explicar. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto. Tá. Tão simples quanto é isso. Mas não é assim tão simples. Vamos lá. Porque é simples no sentido de eu cobro quanto eu quero, eu cobro quanto eu acho que eu mereço, eu cobro de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha senioridade. Existe um valor no mercado. Como que funciona essa história? Quando a Adriana e eu respiramos fundo, pelo menos falar de mim, quando eu respiro fundo, não é na dúvida da resposta. É para qual contexto eu respondo. Exato. É aqui que eu fico pensando, caraca, qual é o contexto? Boa parte das perguntas, como essa, ela é uma pergunta de depende. Depende. E aí eu provoco e convido a todos a olhar para o momento que você está. Você está no momento de extrema necessidade. Você está no momento de tenho caixa. Você está no momento de transição, de você já tem um emprego. Que momento você está? Para mim, isso define muito. Entre eu ganhar 200 ou ganhar 0, eu quero 200. Não, mas eu estou faturando 1000. Não preciso ser contratado por 200. Então, isso muda muita coisa. Então, eu quando eu respiro fundo, eu penso, tá, beleza. Qual o contexto? Então, talvez a forma de conseguir falar com todos é esteja em paz com a sua decisão. Esteja em paz com o seu posicionamento, lembrando que você pode pivotar ele da noite para o dia. Beleza, hoje eu cobro R$100 nos meus primeiros 10, porque eu preciso fazer 10 clientes em 15 dias. Preciso fazer R$1.000 para pagar o aluguel. Ok. Não, beleza. Agora eu trabalho, portanto. Você pode mudar isso da noite para o dia. Então esteja em paz e fique em paz no momento que você está. Se é de cobrar menos, se é de cobrar mais. É a necessidade. Por exemplo, eu aqui sou alguém. E se eu simplesmente pegasse minha mala e fosse para os Estados Unidos? Quem é o Douglas? Eu não tenho referência alguma. Talvez toda a minha bagagem eu perca, sei lá, 80% no aeroporto. Beleza, você chegou agora, prove teu valor. Então, eu diria que a resposta mais genérica é essa. Esteja em paz com o seu momento, seja sensível com o seu momento, para que você se adeque ao seu momento. Se você pode subir a régua, se você vai baixar a régua, se você vai, como já falamos em outros momentos, aceitar qualquer ofensa, ou você tem muito para entregar, se você pode subir, você tem condições, você tem caixa para poder subir, ou não tem, é inegociável, precisa entrar alguma coisa. Eu diria que talvez essa seja a forma mais genérica de responder isso atendendo todos aqueles que nos ouvem. Dito isso, eu vou trazer mais contextos e mais provocações. Pensando no lugar de uma pessoa que está começando do mais absoluto zero. Primeira coisa que eu preciso dizer para você.
serviço de gestão de tráfego tem um teto. Então, por que eu começo falando isso? Eu acho que o meu serviço vale R$10.000 por mês. Nós estamos falando de mercado e o mercado, de certa forma, precificou. Você pagaria R$10.000 para um eletricista trocar a sua lâmpada? Não. Então, o eletricista pode achar que o trabalho dele vale R$10.000, mas o mercado precificou. Então, concordamos que existe um teto do quanto Sim. você pode cobrar. Para o cara que está começando, eu vou te dar o primeiro grande caminho para você entender sobre precificação. Nunca cobre mais do que você acha que vale. Aí você fala, Adriano, mas isso ainda não é um caminho. Tá. Mas eu tenho a seguinte crença. Você não consegue sustentar uma negociação se você cobrar mais do que você acha que vale. Você vai titubear. Se você acha que você vale 10 mil, se você cobrar 8 mil, você sabe que está cobrando barato. Não que esteja barato, mas se você se enxerga como 10 e cobrou 8, você está cobrando abaixo do que você se enxerga. Se você cobrar 10, você está cobrando um limite. Se você cobrar 20 achando que você vale 10, você titubeia. Você não sustenta a negociação. Boa Isso lógica. vai para qualquer coisa. Boa lógica. Então, quanto você acredita que você vale? Esse é o teto máximo que você vai cobrar. Não estou dizendo que se você se acha o alecrim dourado, você vai cobrar por esse valor. Mas eu nunca vi uma pessoa, eu faço muito isso em entrevista. Quanto você quer ganhar? Se eu falar isso, a pessoa vai falar, tá. Agora, se eu fizer uma pergunta diferente, quanto você acha que vale? Ou melhor, quanto você vale? Meus amigos, nasce o gago. Na hora. Não, no meu último lugar eu ganhei tanto e se eu ganhar tanto eu tô feliz. Eu falo, não perguntei isso, eu perguntei quanto você vale. 99% das pessoas não tem resposta para essa pergunta. Dito isso, o teu sistema de crença financeiro vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Não cobre mais do que você acha que vale. 2, cara, primeira estratégia que eu vou deixar, que acho que é a estratégia mais básica. Quanto você quer ganhar por mês? Adriano, eu quero começar ganhando 3 mil. Vamos fazer uma conta? 3 mil dividido por 8 horas por dia? Quanto que dá mais ou menos? Faz uma conta assim. Vai, a pessoa trabalha 200 horas por mês. 3 mil dividido por 8. 375 por hora. Por hora, mas vamos lá que ele trabalhe... Faz melhor. Um trabalhador, em média, trabalha 200 horas por mês, certo? Isso. Faz 3 mil dividido por 200. 15. Então, a tua hora custa R$15. Vamos considerar que você trabalha 1 hora por dia para o cliente. R$15. Você trabalha R$15. Então, você vai trabalhar 5 vezes... 20 dias... 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300. 20, 300. Pronto, R$300. Tu fez essa conta quando cobrou R$300 ou foi no chute? Foi no chute. Aí você fala, mas R$300 é um absurdo. Depende, pô. Se você pegar a contagem de clientes, você vai fazer isso comigo. Sim. E por que eu estou dando isso, esse conselho? Porque, pasmem, você vai descobrir nesse assunto de precificação que está enraizado na sua cabeça que você vende hora. Está enraizado na cabeça do ser humano. Eu só passei a fazer dinheiro na minha vida quando eu tirei essa bendita crença da minha cabeça. Então, por exemplo, vamos supor que você cobra R$3.000. Você se sentiria bem de cobrar R$3.000 e trabalhar 1 hora por mês para uma pessoa? O Douglas, sim. Você, sim. Hoje. Sim. E 10 anos atrás? Não sei. Não sei. Tem gente que se sente impostor. Mas como assim eu estou recebendo R$3.000 por mês, R$4.000 por mês e trabalhando 1 hora? Na hora em que eu entendo que eu sou uma pessoa de resultado e que eu entendo que com apenas 1 hora eu estudei tanto para saber gerar aquele resultado de 1 hora, tá tudo bem. Então, são 2 grandes viradas, né? A primeira, você nunca vai cobrar mais do que você de fato acredita que vale. E 2, você vai levar um tempo para entender que você não vende mais hora. Dito isso, faz uma composição básica de CLT. Eu quero ganhar tanto, divide por tantas horas. Pensa que você vai pegar 1 hora por dia para o cliente. Então, você pode atender 8 clientes. 1 hora de 8 às 9 um, de 9 às 10 outro. Pronto, você fez aí R$300 por mês, por cliente. Você pegou 10 clientes, você tem R$3.000 por mês. Isso. Pronto. Fácil. E concordam comigo que é muito mais fácil fechar um cliente de 300 do que um de 500, um de 1.000, um de 2.000, um de 3.000? Com certeza. Faz sentido até Ninguém aqui? começa ali na gestão de tráfego cobrando 5 mil, 10 mil por Muito cliente. difícil. É uma construção, é muito difícil. Eu posso dizer porque é fácil? Eu vou perguntar para Adriano. Vou perguntar para você. De um modo geral, ninguém mais quer esse cliente. Eu quero o cliente que paga 1.000. Eu quero o cliente que paga 2.000. Eu quero trabalhar com 10 mil de tráfego por mês. E aí esquecem que tem empresa que pode investir 1.000.
e pode pagar 300 por gestor de tráfego. Este cliente, ele está abandonado aí. E é o que dá menos trabalho. Muito menos. Teve um cliente que eu atendi, que ele era bem simples. Ele vendia pedra de alicerce, pedra para construção. Ele me disse que cada 5 contatos fazia uma venda. E ele podia gastar R$100 para uma venda. Custo por lead, R$20. Simples assim. Eu estava entregando o lead para ele a R$3,50. O que eu fazia naquela conta? Uma vez por semana, eu entrava, emitia um boleto e mandava para ele. Só isso. Nada mais que isso. Só emitia um boleto e mandava para ele. Não tinha o que fazer. Poxa, eu estou gerando lead por uma fração do que era o preço. Eu vou ser besta de mexer naquilo para ver se eu vou melhorar ainda. Pô, estou muito dentro da meta. Sim. Muito dentro da meta. Eu estou gerando uma venda ao que ele poderia pagar para um lead. Ou seja, a capacidade de absorver cliente ela passa a ser imensa. De novo, por uma questão simples. Quanto tráfego a gente compra? Imagina alguém que invista, sei lá, R$1.000. São R$33 por dia. A um clique de R$2, são 15 cliques. Você não tem o que fazer todos os dias, 1 hora por dia. Pegando o exemplo do Adriano. Não tem amostragem. Não tem. Então, eu já fiz cálculo lá na Scale. Pega um cliente aí que investe R$1.000 por dia. 30 mil por mês, mais ou menos. Se nós olharmos todos os dias a conta, nós estamos acessando a conta com menos fluxo, com menos volume do que um cliente que investe 1.000 que olha uma vez por semana. Saca essa? Maravilha. Sim. Então, ao passo que a penetração no mercado é muito mais fácil, porque tem menos gente olhando para isso, você consegue ter uma carteira bem maior por capacidade de atendimento. Você está cobrando um pouquinho. No final do dia, você faz um bom faturamento. E um ponto importante, você está cobrando um pouquinho, mas você está no jogo. Está no jogo, está Sim, jogando e está ótimo. tudo bem. Perfeito. Está tudo bem. Está tudo bem. Outro ponto sobre precificação, pegando aí ainda o gancho de você trazer um pouco dessa visão de CLT. Não cobre igual ou maior o valor que você vai gerenciar do cliente. Então vamos dar um exemplo. Imagine que você vai gerenciar R$1.000 de investimento. Você não pode cobrar R$1.000. Porque o empresário ele vai olhar assim e vai falar, qual é a chance de eu vender mais? Eu dobrar a minha verba ou eu contratar essa pessoa? Você tem que ter uma capacidade de mostrar a sua capacidade de geração de resultado muito grande. Então, geralmente a conta é, eu vou cobrar 300 para gerenciar 1.000. Eu vou cobrar 500 para gerenciar 1.500 ou 2. Eu vou cobrar 1.000 para gerenciar 3, 4, 5. Geralmente é nessa proporcionalidade. Porque, de novo, por mais que você entenda que você tem muita capacidade, o empresário vai olhar e vai falar, cara, imagine que você vai gerenciar 5.000, tu está cobrando 5.000. Vamos imaginar que você gere de fato esse resultado. Só que você não vai conseguir convencer. O cara vai falar, cara, é muito mais fácil eu vender muito mais botando o dobro de verba do que te contratando. Isso é um ponto super importante. Aqui você tem um ponto de partida para começar. A gente vai falar muito mais sobre precificação. Mas aqui você tem um ponto de partida. Você já tem mais ou menos aqui um referencial entre o valor que você cobra versus o valor que você gerencia. E aqui é um grande limitador de um monte de coisa. Eu sei que vai vir uma pergunta mais para frente, eu falo sobre ela. Você tem consciência de que você precisa fazer uma virada de chave de hora versus resultado. Mas, cara, para mim aqui já dá para começar. Total. E até vou pegar esse gancho do limitador, que eu sei que existe um pouco desse limitador quando a gente está falando de negócios locais, né? Existe um limitador, talvez ali região, cidade, estado, público. Como que funciona nesses casos, por exemplo, que a gente tem esse fator limitador como os negócios locais? Esse é o típico caso de você ter vários clientes cobrando 300, 500 reais por mês. Que é o cara que a maioria não quer atender, como o Douglas falou. Pô, você imagina, você pega 10 clientes cobrando 500 reais. Pouquíssimo trabalho de gerenciamento. Tu faz 5 mil reais por mês. Deixa eu trazer um número. Traz. Tem um colega nosso da Scale que trabalhou numa outra agência. Ele atendia 150 contas. 150 contas. Eu perguntei para ele, irmão, Como? que mágica você faz, velho? Ele falou, cara, o investimento médio aqui é 800, 1.000, 1.500. Olha o volume de investimento. A gente bate um papo rápido
com cada cliente por mês. A agência cobra R$250, R$300 em média. Aí você faz a conta. 150, 300 são 47.500, Nábila. Eu falei que eu mando bem em números. Né? Então, você faz a conta. É uma carteira imensa. Mas não tem... Vai lá. Se ele te atendesse 250, seriam R$75 mil. As pessoas ficariam bobas se a gente contasse a história de uma pessoa que a gente já viu que fazia mais de R$100 mil por mês gerenciando ficha de Google Meu Negócio. Sim. Mas continua. Então, tá sobre o volume de trabalho. Sim. E o nível de trabalho. Não estou dizendo que aquele é o melhor, tampouco o pior modelo. É só um modelo. Onde pegou uma parcela do mercado, talvez onde muitos não querem atender, cobra um pouquinho. Poxa, uma campanha de R$1.000 por mês. Você faz no máximo 2 campanhas. Onde uma é o produto ou serviço e a outra é da empresa. Acabou. Não dá para fazer mais nada. Não tem o que fazer. Logo, a tua capacidade de absorver cliente é muito grande. Total, e às vezes até para a capacidade da empresa, porque se ela investe aquilo, é também o que ela consegue atender. Porque uma empresa que não consegue atender, sei lá, 200 leads chegando no dia, ela não vai investir para receber 500, para receber 600. Ela não tem como atender, ela vai ficar queimando lead. Então, o também próprio negócio local limita isso, né? Porque assim, tem negócio local que é o negócio local, uma grande loja, é isso. Mas muitas vezes a gente está falando de um depósito de gás, de bebida, de uma lojinha pequena ali, de um delivery. Cara, não tem volume, né? Que às vezes o vendedor é o próprio dono, a maioria, né? O vendedor é o próprio dono. E quando a gente olha em volume, é o tipo de empresa que mais tem. Sim. Total, faz todo sentido. Total. Em qualquer rua aqui, pelo menos aqui de São Paulo. Em São Paulo, no mesmo quarteirão, você tem 5, 6 negócios desses. Aí a gente pega, a título de exemplo, um depósito de gás e de água mineral. O que você faz de campanha para um depósito de gás e água mineral? É commodity. A minha água é ultra especial? Não, água mineral é água mineral. Partindo do pressuposto que ela seja o que tem que ser, pronto. O gás também. Gás é gás. Né? O Inmetro pôs o carimbo lá, pronto. Tem muito o que falar. Basicamente entrega e horário e preço. Perfeito. Acabou. Ou seja, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. E a gente precisa considerar alguns custos fixos, variáveis, assim, que o gestor vai ter. Quais que são os custos fixos em geral que um gestor tem, por exemplo, na prestação de serviço? Aqui a gente tem um universo de variáveis, né? Quando eu trouxe o meu primeiro contexto, eu estou assumindo uma pessoa que está trabalhando de casa, que talvez no máximo aí vai estar emitindo nota como MEI, que não tem uma sede física, que não tem funcionário, que provavelmente ele já tem um computador, porque já comprou, e que o custo dele basicamente vai ser a internet e o imposto sobre a nota. Né? Quanto menos despesa você tem, menos você cobra. Ou menos você pode cobrar, não que você tem que cobrar menos. Naturalmente, quando a gente olha, por exemplo, hoje a gente como agência, com uma equipe maior, com toda uma estrutura, isso geralmente é repassado, né? Tende a ser maior, o que gera uma pressão para a gente, porque a gente tem que gerar mais resultado, naturalmente. Né? Nunca posso ser uma despesa. Então, claro que se você tem mais custos, você já está caminhando para ser empresa, ou já virou empresa, tem funcionário, tem isso, tem salário, tem décimo, tem férias, obviamente isso tem que ser repassado. Eu sempre gosto de brincar. Tem gente que fala, nossa, mas eu comprei um refrigerante e uma coxinha no aeroporto e foi uma fortuna. Vai lá, filhão, pagar o aluguel de um aeroporto. Entendeu? É muito simples você abrir um delivery em casa, que você cozinha na sua cozinha de casa, que você não tem custo de nada, e aí você pode fazer um preço baixinho no iFood. Tá tudo certo. Mas no aeroporto não, filhão. Para você conseguir pagar o aluguel de lá, você tem que cobrar R$837 numa Coca-Cola com uma coxinha. Então, sim, o custo vai impactar. E mais um motivo para a pessoa começar simples, começa de casa, começa com computador. Abre o MEI para passar um pouquinho de profissionalismo, o custo é baixo. 80, R$90, mais ou menos. Então, dá para começar simples, bem simples. E também dá para levar em conta, né, que pegando o gancho do que você estudou, de gestão financeira e tudo mais, que você comentou no outro episódio, que a pessoa também tem que ter um mínimo de noção entre faturamento e lucro e o que ela vai levar para o investimento no negócio também. Que a pessoa não precisa ser um grande expert em gestão financeira. Dá para você colocar lá no... quebrar uma empresa de R$1 milhão. Não precisa. Dá para colocar, sei lá, no chat GPT
e ChatGPT, o que é faturamento, o que é lucro, o quanto eu tenho que guardar. Assim. Nesse modelo que o Adriano trouxe, eu chuto que 90%, 95% é lucro. Que é uma empresa... Poxa, é o meu caso. Eu trabalhei assim. Eu trabalhei na sala de casa. E é para pagar as contas, né? Você pensar bem, é para pagar as contas. Eu trabalhei na sala de casa. Inclusive, a gente está meio que enraizado aqui, né? Gestor de tráfego igual home office. Uhum. Né? Eu alucino que a maioria dos gestores de tráfego trabalham em home office. Então, é para isso que a gente difunde a profissão. Exatamente. Né? Mas, enfim, o que eu costumo observar é a capacidade de gerar receita. Para mim, aqui está o pulo do gato. É a capacidade de gerar receita. Por exemplo, eu falei agora há pouco do exemplo do colega que trabalha na Scale, que trabalhou numa outra agência. Atendia 150 contas num nível de atendimento baixo e está tudo certo. Na Scale, os gestores trabalham 15, 17 contas, num nível de complexidade mais alto. Uhum. Né? Então, o faturamento por cliente, obviamente, é muito maior. Ou você pode jogar um jogo ainda maior e ter novamente um faturamento mais alto por cliente. Mas a capacidade de gerar receita, ela está limitada, por você não tem escala, às horas úteis do dia. Eu vou provocar uma pergunta, por mais que a gente não tenha colocado ela no roteiro, mas eu acho que vai agregar. Concordamos que quem está assistindo tem um parâmetro inicial. Cara, dá para cobrar ali 300, 400, 500, dá para chegar a 1.000, dá para chegar a 1.500. O que a galera deve estar coçando para perguntar? E como que eu cobro mais? E como que eu cobro 2? Como que eu cobro 3? Como que eu cobro 4? Como que eu cobro 5? Você fez uma provocação que para mim está alinhado como que a gente aumenta. Então traz a tua visão. Vou fazer 2 perguntas para você. Qual é o caminho? Então a pessoa começou, ela rompeu essa barreira, ela está fazendo seus 4, 5, 6, 7, sei lá, 10 mil reais por mês. Mas ele fala, cara, eu quero cobrar mais. Perfeito. Né? Eu quero realmente jogar o jogo de cobrar mais. Na tua visão, o que tem que acontecer antes disso? E 2, qual que é o caminho para ele cobrar mais? Ou talvez seja uma resposta só. Fazer exatamente o que a gente falou. Cobrar pouco. Porque no momento que você cobra pouco, e aí pegando ganchos de outras conversas que já tivemos por aqui, por exemplo, lembra que eu falei num outro momento? Tá bom. Isso não existe. Você recebe pouco. Você quer jogar um jogo mais alto? Você vai entregar tudo e mais um pouco. Esse é o primeiro ponto para você poder escalar. Quando você tem este comportamento, lembra que eu falei de comportamento em algum momento? Quando você tem esse comportamento, você absorve informação, absorve o conhecimento que o Adriano falou, ele fazendo 40 cursos e o colega fazendo um curso no Senac. Quem tem mais a agregar? Então, você pode absorver conhecimento numa carteira menor, de um FII menor. Né? Você precisa literalmente ir para a prancheta e calcular. Ok, eu tenho aqui 30 de 300, faturo 9.000. Né? E imagina que isso seja o teto da sua capacidade. Você pode querer cobrar mais, mas você precisa observar e calcular de modo que você possa cobrar mais também na escala de atendimento. Vamos pegar a matemática aqui, tá? E vou fazer uma conta bem simples. Eu tenho 30 de 300, faturo 9.000. Agora eu vou atender 2 de 4.500. Hora a hora, você chegou no mesmo faturamento. Não adiantou nada. Então, você precisa conseguir escalar o valor cobrado, bem como a entrega. Inevitavelmente, precisa de um equilíbrio nisso aqui. Você cobrar demais não é ecológico, como o Adriano falou, a gente vai aprofundar depois. Se você cobrar de menos, você vai fazer o seu teto ser baixo. Você vira caridade. Então, você precisa fazer ser ecológico, absorver conhecimento, para que você possa galgar novos jogos. Eu comecei... Faz sentido que, parafraseando de um jeito que você mesmo falou, para eu cobrar um valor mais alto, isso tem que estar diretamente alinhado à minha capacidade de gerar mais resultado com o mesmo tempo, ou talvez com menos tempo? Com o mesmo tempo, ou menos tempo. Perfeito. Sim, sem dúvida. Tá bom. Que é reflexo de você ter mais conhecimento. Então, a gente poderia dizer que para ir para o próximo passo, eu preciso ser capaz de gerar mais resultado com o mesmo tempo ou com menos tempo. Porque, por exemplo, às vezes eu posso pegar uma empresa que tem um faturamento incrível, mas que me toma 4, 5, 6 horas. E aí, às vezes, vale mais a pena ter 3, 4, 5 empresas no intermediário, onde eu trabalho 1 hora e meia com elas, mas consigo escalar ali o quanto eu cobro de FII.
Você precisa observar isso tudo, e é cálculo mesmo, cálculo de hipóteses. Quanto eu consigo cobrar, haja vista o quanto eu já aprendi, né? Quanto eu posso evoluir a nível de cliente, de complexidade, e o quanto de valor tem o meu conhecimento. Porque agora a gente está saindo de tráfego pago. A gente está falando de gestor, de qualidade enquanto gestor. O que eu agrego? Eu só olho para o CTR e digo, pô, mas meu CTR é de 50%. Grande zero. Meu CTR é ótimo. Minha parcela de leilão é incrível. Né? Mas você não entra no negócio. Então, aqui que você começa a agregar e sobe a régua. Então, quando você olha para essas variáveis, compondo uma possível carteira, tem capacidade de administrar, valor cobrado, aí sim você pode projetar um crescimento. Também projetar, quem sabe, uma análise de concorrência, uma análise de mercado, saber mais ou menos quanto que o mercado está cobrando para aquele nicho, quanto que você cobra, isso também faz diferença. É um referencial. Não tem como fugir desse referencial. Tá. Né? Não tem como fugir desse referencial. Tá todo mundo cobrando R$1.000, eu quero cobrar 5 mil. Putz, você vai ter que fazer um trabalho de marketing, de branding, para justificar que você vale 5 mil. Né? E sustentar, né? E sustentar. Pergunta como eu faço para cobrar cada vez mais como gestor de tráfego. Primeira coisa que eu quero provocar aqui é, deixa eu mostrar para você o que é a vida de quem cobra mais. Eu lembro de um momento quando a gente começou a conversar, quando começou a nascer ali a amizade, que veio parceria, que depois veio sociedade, o Douglas falava que ele tinha uma carteira de tantos clientes, não lembro mais, acho que fazia uns 25, 30 mil na época, e eu fazia, acho que estava no finalzinho de parar de dar consultoria, faturava muito mais. E eu olhava pro Douglas e falava, cara, ele é um cara muito menos estressado do que eu. Eu lembro de uma vez que ele falou, não sei se você vai lembrar, eu tenho um cliente que eu passo 2 meses sem falar com ele. Eu falei, eu não tenho nenhum cliente que eu passo 2 dias sem falar com ele. O cliente das pedras lá. Pois de vez em quando eu olhava a conta dele. O que é cobrar mais? Acho que assim, ó, por que eu quero muito focar nisso aqui? Entenda se você quer cobrar mais, porque estão dizendo para você que você tem que cobrar mais, ou porque você quer jogar um jogo diferente, de contas diferentes, e aí você quer receber como especialista e não como uma pessoa genérica. Por que para mim isso é importante? Porque a vida é muito mais estressante. Então, para eu cobrar mais, eu tenho que gerar mais resultado. Isso é básico. Ou 2, ou talvez a junção do 1 com 2, eu vou ter que pegar contas maiores. Pegar contas maiores significa ter mais experiência, lidar com pressão que ninguém lida, resolver problemas que ninguém resolve, e você começa a se tornar uma certa exceção. Eu sou apaixonado por problemas. Quanto maior, mais complexo, mais tesão tem. Isso fez com que eu conduzisse a minha carreira inicial de gestor de tráfego para consultor e não como gestor de recorrência. Toda a consultoria minha tinha começo, meio e fim. Dito isso, cara, era só bucha atrás de bucha, que eu adorava resolver. Mas, cara, o cliente entra e sai muito mais rápido. O cliente exige de você 10 vezes mais do que um cliente menor. O cliente vai cancelar o contrato com nível de facilidade brutal. Não tem meia conversa, não tem historinha, ele sabe exatamente o que é verdade, o que não é, o que dá certo, o que não é. Eu gostava desse jogo e eu tinha estudado o suficiente para isso. Quando a gente montou a Scale juntos, eu quis esse jogo? Não. Porque esse jogo ele exige um nível de entrega que eu falei, cara, não é isso que a gente quer como empresa. A gente quer uma composição mais bem distribuída e que eu não tenha ali um cliente que às vezes leva metade do faturamento. Então, qual que é o caminho, minha visão, para cobrar cada vez mais com gestão de tráfego? Eu tenho que me tornar cada vez melhor, resolver problemas cada vez maiores e as pessoas vão pagar. Vocês já passaram por alguma situação de ter um nível de problema em alguma coisa na vida de vocês que, cara, só aquele resolve e vai ser facada? Sim, total. Às vezes isso até, eu vou levar para um exemplo, às vezes médico. Às vezes você tem uma questão de saúde que só um médico resolve. Por exemplo, eu lá em Manaus, esse fulano aqui, ó, essa alergia, aquele médico ali resolve. A gente já pensava, vai ser caro? Espera que a facada vem aí, não sei. É certa. Então, naturalmente, quando você se especializa, e vou até pegar essa especialidade, como vocês acreditam que o gestor que está começando, ele precisa nichar, ele precisa ser nichado, ou não? Num começo é bom atender tudo. Eu vou dar uma porrada nisso, mas vou deixar o Douglas começar a querer mais gentleman do que eu. Eu, particularmente, não curto muito ser nichado. A menos que você tenha alguma característica muito específica que faça você ter uma afinidade imensa com o nicho. Temos um amigo, o Adriano e eu, um amigo em comum, o Rafa.
Ele é advogado e tem uma agência para advogados. Pô, ele está muito dentro do nicho. Então, faz muito sentido. Então, eu prefiro o multinichos. Acho que você tem mais possibilidades, mais penetração no mercado, você precisa de um raio menor para atender. Imagina eu na minha cidade, que tem 35 mil habitantes, vou nichar em imobiliárias. Nossa! Tem meia dúzia na cidade. Então, eu não tenho público ali. Eu preciso ir para a cidade vizinha. Pô, daqui a pouco eu estou num raio imenso, pensando em comércio local, né? Então, eu, honestamente, e aí eu parto do meu conhecimento, da minha vivência, eu prefiro multinicho do que nichado. Eu também. Eu acho que nichar só faz sentido em 2 casos. O primeiro, quando isso é a oportunidade de negócio. Que é o caso do Rafa e de tantas outras, né? Eu já vi agência 100% focada em sex shop, por exemplo. Fala, cara, sensacional. É a bucha anunciar para sex shop. E eu sou nichado nisso. Ninguém conhece tão bem os problemas de anunciar em sex shop como a gente. Perfeito. Se tem uma agência genérica que pega todo tipo de negócio, que já pegou 1 ou 2 sex shops, e uma que só pega sex shop, cara, muito difícil ela perder na negociação. Total. O Rafa, que é advogado, que vive para advogado e que está ali vendendo para advogado. O jeito que ele fala não se compara. Se ele fala, cara, eu sou advogado, eu vivo advogado, eu faço para o meu escritório e faço para todo mundo. Cara, ele vai levar vantagem. Mas é decisão de negócio. Agora, eu vejo muita gente... Então, para mim, isso aqui é uma excelente decisão. Quando que eu não acho que é uma boa decisão? Quando isso é uma desculpa para esconder o medo. E a pessoa se amarra naquele medo. Então, eu fiz um negócio ter sucesso. Será que eu consigo fazer outro ter sucesso? Quer saber? Vou ficar aqui. Vai que dá merda. Você é um cagão, velho. Você é um medroso. E digo mais, você decorou como fazer campanha, você não aprendeu a fazer marketing. Porque qual que é a diferença do que eu faço para imobiliária, do que eu faço para advogado, do que eu faço para sex shop, do que eu faço para isso? Nenhuma. Eu faço marketing, eu entendo o público, eu entendo o problema, dor, desejo, crio uma estratégia e implemento. O jeito que eu faço para cada uma muda. Mas eu não aprendi a criar campanha, eu aprendi marketing antes de criar campanha. Se você está numa zona de medo e entendeu que você gerou muito resultado para um negócio e isso te ajuda a começar melhor, parabéns, essa é uma estratégia de entrada. Mas se amarrar nisso porque você virou medroso, eu acho que a médio e longo prazo você vai pagar um preço muito alto. Que preço é esse? Tem nichos que são 10 vezes mais avançados do que outro. Por exemplo, gerar resultado para imobiliária é uma bucha gigantesca. Sim. Se eu aprendo a gerar resultado nesse nicho, tem nicho que eu pego e eu falo, nossa, que nem... Que moleza. De molezinha. Que mamão com açúcar. Mas aqui tem uma personalidade forte do Adriano. Eu sou apaixonado por problema. Porque eu acredito que é o problema que me desafia e me leva para um nível diferente. A calmaria, eu não gosto. Não. Sim, e aí é perfil, né? Tem gente que performa muito mais na estabilidade, na calmaria, e tem gente que performa muito mais no desafio. Assim como tem, por exemplo, gente que performa muito mais cobrando barato com muitos clientes, e tem gente que vai performar mais cobrando caro com poucos clientes. Aí eu vou até aproveitar isso para perguntar de vocês, qual que é o impacto de cobrar mais ou cobrar menos, assim, cobrar mais barato e cobrar mais caro? Qual que é o impacto que vocês veem? Pensa que você tá com... Vou pegar o exemplo da máquina de lavar que quebrou esses dias lá em casa. Você chamou o técnico mais genérico de todos, que cobrou o preço mais barato de todos. Se ele achar o problema, é lucro, irmão. Não é se ele consertar. Tu achou o problema por esse preço? Não. Ainda consertou? Foi de graça. Agora, se eu chamo o maior especialista e ele faz menos do que o baratinho, pô, mas tu não é fodão? Então, existe uma curva que quanto mais alta é o valor que a gente cobra, maior e mais longo é o processo decisório de quem vai fechar e maior é a expectativa para o resultado. Então, eu sempre falo quando eu estou fazendo alguma análise de gestor de tráfego, vamos fazer uma análise do resultado da campanha. Se eu estou analisando uma campanha de empresário, que ele tomou conta da campanha, que ele gerencia a campanha, ele me fala, eu investi 5 mil. Então, o ROAS, PIF, seja lá o que eu estiver analisando, é sobre 5 mil. Mas quando é um gestor de tráfego, eu boto 5 mil mais o FII dele. Sim. Não, mas eu gerei resultado com 5 mil, mas eu que sou empresário estou pagando 5 mil mais o seu valor. Então, vamos supor que você cobrou 3. E aí, quando você soma 5 mais 3, o resultado de 8 mil frente ao resultado não é tão bonito assim.
Só que ele só tá olhando pro de 5 mil. E o empresário tá olhando pro de 8 mil. E às vezes ele chega à conclusão e fala, tu tá caro. Então, esse limite, ele é sempre proporcional ao seguinte. Tente imaginar assim, ó. Faz uma planilha. Aqui é o resultado que eu espero gerar. Aqui é quanto eu tô cobrando. Aqui é quanto ele investe. Aí você vai aumentando. Vai esticando a corda. Porque você pode ficar muito bom em vendas e aprender a cobrar caro. Sim. Mas tem que entregar, irmão. Então, quanto mais eu estico essa corda, eu gero uma pressão para mim mesmo, pior é para mim. E quanto mais esticada essa corda tá, menor é a paciência dele. Então, se no valor baratinho o cara espera 3 meses, no valor alto, irmão, é 1 mês. No valor alto, na primeira semana, ele fala, e aí, o que tá rolando? Ah, tô fazendo persona. Aí vamos supor que tu cobrou 10 mil no mês. Eu faço ali, tá, esse morfético tá me cobrando 2.500 por uma semana pra fazer persona. Que eu posso ir no chat GPT e fazer? Ô, lindão, aí tem que me chamar pra jantar, né? Eu lembro de uma vez de uma amiga que contratou uma gestora e ela cobrava, né, 6 mil, se eu não me engano. E aí ela me ligava e falava assim, Nábila, 6 mil são 20 dias. E ela ainda tá me fazendo preencher documento de persona. Pelo amor de Deus, ela já deveria estar rodando campanha a rodo e eu ganhando dinheiro e ainda estou preenchendo. Deu 40 dias, ela cancelou o contrato. Porque é exatamente isso, assim. Exatamente isso, Você você não tá sustenta por muito entrando aqui, tempo. não tem como sustentar muito. O cara tá investindo em você, ele quer resultado para ontem. Se você sente que você não tem esse posicionamento, não tem esse conhecimento, nem adianta você jogar esse jogo. Porque na primeira cobrança que você pegar, você já vai estar querendo desistir, sabe? Perfeito, total, concordo 100%. E até falar sobre a planilha que você falou, existe uma tabela, uma planilha, alguma coisa de precificação? Você tem esse documento? Porque se você tiver, eu já vou pedir, ó, comenta aqui embaixo para ele já disponibilizar pra gente. Já que ela provocou, a gente vai criar uma e vai mandar para vocês, né? Vamos colocar, assim, de novo, se você estiver assistindo em alguma plataforma que não der para baixar, vem no nosso YouTube e baixa essa planilha. Mas entenda que ela vai ser um referencial, a gente vai criar alguns cenários. Sou iniciante, não tenho curso nenhum. Para você vai estar numa posição confortável. 2, vamos criar junto aqui uma estratégia. Douglas e eu quero ter tanto e trabalhar tantas horas por dia. Bom, cenário 1, tantos clientes pagando tanto. Cenário 2, tantos clientes pagando tanto. Vai te ajudar pra caramba. Tem um ponto que eu quero contribuir aqui, em relação a ser ecológico. Precisa ser... O que é ecológico? Explica. Ecológico. Eu adoro a PNL que tá no sangue de vocês. Porque quando eu ouço essa palavra, eu já sei que vem de lá. Ecológico é quando tá coerente, quando tá fluindo, quando tá bom, quando tá justo. Quando tá natural, quando Quando tá tá natural. saudável para você, quando tá bem resolvido. Se você cobra demais em relação ao FII, não se sustenta. Não se sustenta porque o Adriano trouxe um viés de, poxa, mas se eu pegar, vai lá, R$1.000 de tráfego e 1.000 para o gestor, eu dobro, tenho 2.000 de tráfego. Tem esse ponto. Tem um outro ponto. Você tem, vai lá, R$1.000 em tráfego que você precisa gerar um resultado. Agora vamos decompor essa conta. Decompor essa conta sei lá, de 1.000, faturou 10. Desses 10, a gente tira a despesa do produto ou serviço. Aliás, antes disso, a gente tira o imposto. A gente tira o produto ou serviço e todas as suas variáveis. A gente tira o custo do tráfego. A gente tira o custo do gestor. A gente tira e sobra. Porra, se sobrar alguma coisa, sobrou nada. Então, acaba que os R$1.000 do gestor é muito alto proporcionalmente. Sim. A conta não é ecológica. Do outro lado, é quando você tem serviços complexos, onde você precisa entregar muito, demanda muito tempo e você cobra pouco. Agora, a gente perdeu a ecologia do outro lado. Poxa vida, então agora eu lotei minha carteira, trabalho pra caramba, atendo uma carteira enorme, gerencio tantos R$1.000 em tráfego e só ganho isso. Então tem que ser justo e ecológico para ambos. Diferente disso, eu diria que é muito mais sério do que vende ou não vende. Não se mantém. Se você vende e você conseguiu vender, né, num investimento de R$1.000 em tráfego e R$1.000 de FII, você conseguiu vender. Provavelmente isso não se mantém. Pode ser que sim, mas você vai ter que ter um resultado extraordinário
Só um parênteses, quando Pra ele se fala manter. conseguiu vender o serviço a esse valor. Isso. Não vai se manter pro cliente. Não se mantém, porque é pouco provável que feche, que a conta feche. Não vai dar certo. O contrário disso, se você cobrar pouco, você vai trabalhar demais, vai estar aí com um pezinho num burnout, por exemplo, mas eu ganhei 5 mil. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena um burnout por 5 mil. Então precisa ser ecológico. E precisa ser ecológico até nessa questão de que o Douglas falou, de que existem coisas que cobrar caro que ninguém te conta, que a gente está te contando aqui, que é justamente ou não é ecológico para o gestor ou não é ecológico para a empresa. E vou até abrir um parêntese para fazer uma polêmica que veio aqui na minha cabeça, que é o seguinte: no mercado digital fala-se muito sobre o quanto cobrar caro transmite a sua autoridade, né? Existe aí... Tchau, pessoal! Existe aí o grande branding do high ticket e tudo mais, que se você cobra muito caro, as pessoas te valorizam, né? Eu posso incorporar o Adriano para responder? Pode. Balela. Para mim, conversa fiada. Tá Conversa vendo? fiada. O que ninguém te conta sobre cobrar caro. Porque não é ecológico. Eu vou cobrar, vendi, né, como bom vendedor, no gogó. Não se sustenta. Na minha experiência, não se sustenta. Precisa ser equilibrado. Sim. Eu adoraria entrar nessa polêmica num nível muito profundo. Mas o meu lado professor didático vai dizer assim, ó. Você vai cobrar X. Tá bom, olha para esse X e responda a seguinte pergunta. Como eu me pago? Como eu vou ser o investimento cobrando isso? Se a resposta estiver na ponta da língua e você se imaginar respondendo isso e conseguir ver o empresário olhando para você e falando, nossa, você tá barato, você chegou num teto decente. Se você começar a gaguejar só em justificar por que você vale aquilo, tá errado. Se você responder e falar assim, nem minha mãe acreditaria, também tá errado. Perceba, não estou dizendo que você tem que limitar o quanto você vai cobrar. Tem projetos que a gente vai cobrar 1.000, tem projetos que a gente vai cobrar 8.000, tem projetos que a gente vai cobrar 10, que a gente vai cobrar 15, que a gente vai cobrar 30, e tem projetos que dá para cobrar mais do que isso. Quanto maior é a complexidade do negócio, quanto maior é a quantidade de verba investida, quanto mais complexo é o conjunto de estratégias que vai demandar para que você gerencie toda essa verba, mais conhecimento você tem que ter. Por exemplo, eu já recebi proposta para gerenciar mais de 100, eu lembro de uma que dava quase 200 milhões de reais por ano. Com todo respeito a vocês que nos assistem. São raríssimas as pessoas no Brasil que têm equilíbrio emocional para olhar para uma conta de 200 milhões de reais e falar, daqui que eu resolvo. Eu ralei, irmão, para chegar nisso. Então não vou cobrar 10, 20, 30 mil por uma conta dessa. Só que eu consigo chegar e falar, eu me pago no primeiro mês. Por isso. Eu olhei a tua conta, isso aqui tá errado, tá gastando tanto, isso aqui tá errado, tá gastando tanto, isso aqui tá errado, tá gastando tanto. Agora eu fiz um curso de vendas que me ensinou a cobrar caro. E a partir de hoje eu não cobro mais 300 reais, eu cobro 5 mil reais. Porque eu sou. Não vai rolar. Inclusive, essa é uma metodologia que você adota, eu lembro até na minha entrevista. Essa é uma metodologia que ele adota assim como premissa para tudo. Porque eu lembro quando a gente estava entrevistando, eu cheguei lá com muitas grandes referências e tal, vários cases, e ele olhou para mim e falou, cria um plano de como que você vai se pagar, como é que você vale, o Você quanto assumiu que o você comercial vale. hoje. Você assumiu o O que você vai comercial fazer? hoje, o que você vai fazer? Qual que é o seu plano? Porque eu preciso que você Ele te deu faça tempo para valer. responder, né? Não, foi, me deu tempo. Deu uma entrevista para Foi outra. uma 10 entrevista minutos. para outra. Não, de uma entrevista De para uma outra. entrevista para outra. Ele falou, nossa, gostei, tudo mais, legal, você tem case, você tem tudo, mas eu preciso de um plano de como que você vai fazer para pagar o investimento que eu vou fazer aqui em você. E não é para ficar muito claro para todo mundo, não é um plano do tipo, traz um plano para se eu não gostar de você eu trazer para mim, não. É um plano, eu quero entender a tua visão. Como você acredita que vai chegar nisso que você está me dizendo que é capaz? Sim. Depois disso ela foi contratada.
Eu fui contratada depois disso. Eu criei um plano, olhei, e é a forma como ele contrata todos os heads, todas, né, as cadeiras mais Acabei de estratégicas fazer da isso com o head de empresa. marketing. Ele vai lá e fala, ó, você olha aqui, tá aqui, se você quiser algum dado, eu te passo. Não tenho problema de abrir os seus dados, de abrir meus dados e tal, eu te passo meus dados, você olha para cá, olha para ali, testa funil, faz o que você quiser. Mas eu preciso de um plano, porque uma boa vendedora eu sei que você já é. Eu preciso saber como que você vai pagar esse investimento. E nisso eu comecei a perceber como que funcionava a cabeça de vários empresários. Porque hoje, se um dia eu for vender alguma outra coisa, sei lá, vou vender gestão de tráfego para o empresário, eu não vou chegar lá dizendo, olha, tá aqui, eu vou fazer anúncio tal e tal. Eu vou chegar aqui e vou falar, amigão, eu testei os seus funis, eu olhei você em todos os cantos, eu fiz X, Y, Z, eu fiz essa pesquisa, tá aqui o meu plano para você faturar 3 vezes mais. É muito difícil um cara desse não me contratar, sabe? Muito difícil. E aí as pessoas entram justamente nisso que você falou. Vai lá, faz um curso de vendas, um pitch, uma boa apresentação e tudo mais. E no final do dia, o que o empresário quer, como a gente já falou, é colocar mais dinheiro no bolso. Como sabe? você vai se pagar e não ser uma despesa tão simples. Exatamente. Não tô dizendo que você não tem que aprender vendas, não. Pelo contrário, você tem que aprender muito vendas. Isso só tem que estar ecológico. Exato. E como que geralmente vocês veem que essa cobrança precisa ser feita, assim, esse preço? Vocês geralmente vão pelo lugar do FII, fixo mais variável, tudo variável? Como que vocês encaravam isso e qual que é o conselho que vocês dão para quem está começando? Eu acho que isso é bem pessoal, muito pessoal. Eu preferi gastar energia em outras coisas que não nisto. Então, eu comecei a cobrar um valor fixo de acordo com o investimento. É muito mais simples. Inclusive, período de competência e o momento que é cobrado. Lá na Scale, e eu trago isso de quando eu trabalhava sozinho, todos os clientes, sem exceção, é do primeiro até o último dia do mês, período de competência, paga dia 10. Ultra simples. Ultra simples. Bem como o valor que a gente gerencia e o valor fixo cobrado. Ultra simples. Eu evito discussões, agora defendendo um pouco a minha tese, do tipo, você está só aumentando a verba para cobrar mais. Eu evito esse tipo de coisas. Então, eu preferi focar em gestão de tráfego, em cliente, ao invés de gastar o meu tempo, que já era escasso, olhando para isso. Então, eu optei por fixo em relação ao investimento. Mas tem outros formatos que funcionam muito bem. Eu só vou fazer um complemento antes de passar para você, que eu acho que um erro do gestor de tráfego, inclusive eu recebi um dia uma proposta, que veio até do seu Instagram, eu respondi uma pessoa lá e mandei ele enviar a proposta para o meu e-mail, e aí o cara entrou no meu e-mail e tal, fez um plano e no final escreveu assim, eu não cobro fixo, o meu valor é por performance, tudo que eu vender 20%. Eu falei, amigão, pelo amor de Deus... Tipo, a gente você nem quer ser conhece, sócio? E você quer ser meu sócio? Tipo, você quer ser sócio do Adriano? Você me fala, sabe? Tipo, Cara. 20%? Que loucura, sabe? Então, eu acho que essa coisa da variável, já olhando para o tamanho da empresa, é um grande erro que a maioria da galera que tá... Eu vou até afiar o facão aqui pra uma Jesus. porrada que eu vou dar agora. Eu sou um hater dessa parada de variável, assim, pesado. Então, primeiro, você está começando? É fixo, não inventa moda. Não tenta reinventar a roda, é fixo. 2, coloque esse fixo proporcional limitado ao valor de investimento que você vai limitar. Tem gente que se envereda por mas eu limito a quantidade de campanha. Não, irmão, você vai fazer uma parada dessa. Você é um cara de performance. Você vai deixar de criar uma campanha nova porque você depende daquilo para fazer performance? Não. A verba limita tudo. Se eu tenho 2.000, isso é um cenário. Se eu tenho 5.000 para gastar, isso é outro cenário. Então, o mercado inteiro não precifica em cima de um fixo limitando por verba de investimento à toa. Para mim, esse é o melhor modelo. De longe, de longe, de longe, de longe. Principalmente para o modelo de gestão de agência. Performance. Fixo mais performance. Não. Por quê? Tu não, bonzão? Você não falou, não, irmão? Você não está dizendo que joga um jogo de performance? Então bota o teu na reta. Falando como empresário agora, tá? Não estou falando como gestor de tráfego. Eu quero o meu fixo garantido para pagar todas as minhas despesas e uma variável por performance. Tá aqui. Você confia tanto em você que você não está abrindo mão do seu fixo.
isso grita, isso salta de tal forma que você tá dizendo que não confia. Dá pra ver porque baixou o empresário agora, tá Sim, nervoso. ficou nervoso. Total. Filha da... Não, senão dá trabalho pra edição. Então não me vem com essa de fixo uma variável. É diferente de outros modelos. Vamos criar uma sociedade, tiramos todas as despesas fixas, botamos o nosso na reta e depois disso é lucro para os dois. É outro modelo. Uma coisa é, o meu fixo tá garantido e o que vier depois para mim é lucro. E eu? Qual a garantia que eu tenho como empresário? Se tu não vender nada, de onde eu tiro esse fixo? Sim. E deixa eu levantar a mão de quem tá aqui do outro lado. Segura. Deixa eu bater mais, que agora saiu a fera. Tá. Só variável. Quero 20% do seu negócio. Tu madre. Para dar uma aliviada. Irmão, se eu quiser vender 20% do meu negócio, eu abro o capital. Abro rodada de investimento. O capital, minha empresa não tá nesse porte. Mas, cara, é 20% do meu negócio. Tu realmente acha que eu tenho 10 anos de história, eu tô há 10 anos criando uma marca, 10 anos criando um brand, 10 anos criando um produto, 10 anos criando audiência, 10 anos, do nada tu quer 20%. O louco é que eu fico aqui pensando qual o palavrão o Adriano usaria. Sim, Você pensou, Nábila, me chama pra tomar uma cerveja antes. Exato. E assim, Né? Só assim. eu ainda fui legal, porque assim, o cara mandou pra mim. Eu fui isso é legal. nóia. Se fosse pra ele, Isso é nóia, isso é ayahuasca, isso é mentor ruim que bota na cabeça que você tem que pedir 20%. Agora chega pra mim e fala assim, irmão, tu fatura 10 milhões ano, eu tenho um caminho pra tu faturar 15 milhões. Eu quero 20% só do que eu gerar de resultado que você não geraria sem mim. E eu não ganho R$1 se eu não gerar nenhum resultado pra você. Vem, pai. Ai, não, mas eu quero meu fixo. Então sabe o que você faz? Não enche. não. Ainda bem que o YouTube dá uma barrada aqui pra não E vou falar inverter. mais coisas. Perdoe-me. Vou inverter. Se alguém te propor isso, agora sair da cadeira de empresário, tô na cadeira de gestor. Vamos fazer o seguinte, eu te pago por performance. Tu sabe analisar um negócio, se ele é um negócio lucrativo ou não? Qual é a margem de lucro daquilo ali ou não? Não sei. Não entra. Tu não tem nem competência para isso. É o comentário que eu ia fazer. Do lado de cá, quem é gestor? Beleza, eu vou trabalhar por performance. Pô, então eu vou dar pitaco na Nábila. Porque o desempenho dela reflete no meu salário. Sim. Eu quero revisar o jogo todo. Eu quero saber quem é que está na ponta. Quero saber qual é o SDR, qual é o follow-up. Eu quero saber a composição de preço. Porque tudo isso reverbera em mim. Total. Então, se eu não entro nesse jogo, eu não estou jogando o jogo. E esse é um dos principais motivos da gente não gostar de cliente que faz lançamento no digital na agência. Por quê? Eu não me vejo sendo uma agência de tráfego pago de lançamento. Cadu, beijo pra você, irmão. Admiro tua coragem assim, ó. Vum. Porque eu não salvo lançamento só com tráfego pago. A copy tá ruim, não tem tráfego pago. O funil tá horrível, não tem tráfego pago. O comercial é ruim. O expert é horrível, não entrega, não faz live, não gera conteúdo. Quando tá na live é... Ah, tá ao vivo? Bom, boa noite, gente. Não sei o que. Ah, não, parceiro. O comercial... porque eu botei uma IA no meu comercial. Nem a IA sabe vender, nem o ser humano sabe vender, imagina a IA. Sim. Aí vou eu, com tráfego pago, salvar absolutamente tudo. Só não vai. Não tem como. Não vai. E é Possível. o churn, assim... Cadu, mais uma vez. Beijo, irmão, sou seu fã. Ele te adora, Cadu. É verdade, a gente sabe. Por isso que também é importante o gestor que está começando, ele não entrar nessa de ficar também considerando porte da empresa, né? Para querer cobrar em cima do porte da empresa, porque isso pode ser uma armadilha, o que vocês estão dizendo. É uma armadilha total. O cara vai querer pegar uma empresa, sei lá, de 10, 15 milhões e cobrar em cima dele. É oportunismo. Ou pilantragem, ou um monte de coisa. A variável está em cima do quanto eu vou gerenciar versus a complexidade daquilo. Então, para a gente caminhar para esse fim com um pouquinho mais de complexidade. Eu sigo hoje, nós seguimos, ou se eu voltasse a dar consultoria, vez ou outra eu abro uma exceção e pego um cliente de consultoria. Eu uso só a régua de verba investida? Não. Porque, pasme, tem gente que investe 1 milhão mês, que é mais simples do que uma pessoa que investe 100 mil. Depois de um certo nível de quantidade de verba, o aumentar não é proporcionalmente
à complexidade, não é proporcional à complexidade. Então, eu vou olhar para uma operação. Tem um cara que investe 1 milhão e esse que investe 1 milhão. Esse primeiro 1 milhão é simples, vai ser basicamente campanha de pesquisa. Às vezes vai estar concentrado em pouquíssimas campanhas. O comercial é redondo, o pessoal sabe vender, o produto é bom, a marca é forte. Pô, meu trabalho tá bem encaminhado. Aí do outro lado, eu tenho o mesmo 1 milhão, eu vou ter que estar em rede de pesquisa, shopping, PMax, YouTube, eu vou ter que descer para distribuição de conteúdo, eu vou ter que subir o funil. Então, só para saber subir o funil, eu já tenho que ter aprendido sobre funil, sobre subir o funil, sobre fazer tráfego pago para topo, meio e fim de funil. O comercial tá zoado, eu vou ter que descer para o comercial. Pô, que eu vou trabalhar 3 vezes mais. E 2, para saber trabalhar 3 vezes mais aqui, eu estudei 10 vezes mais. Não dá para eu cobrar a mesma coisa. Mas não é porque é 1 milhão, é porque aqui eu ralei pra caramba para saber fazer e eu vou ralar 10 vezes mais para poder entregar. Essa régua que eu uso para precificar. Eu não vou chegar, deixa eu ver quanto é teu caixa. A margem de lucro dele é muito grande. Deixa eu dar uma mordida aqui. Deixa eu dar uma facada aqui, né? Ele falou mordida, mais de gentleman, né? Eu falei, tá. E vocês acham também que não vale a pena ter, por exemplo, igual uma galera faz, que é ter um adicional para negócios complexos? Como que você avalia se um negócio é complexo ou não de fora, assim? Tem gente que cobra, eu cobro 5 mil, mas se o negócio for complexo, eu cobro mais um adicional de 3, sabe? Então, a gente faz isso lá na Scale, mas não tem matemática. Uhum. Se alguém já conseguiu chegar numa matemática, putz, parabéns. Tô disposto a aprender com você, porque são muitas variáveis. A gente tem o norte. Então, por exemplo, a gente não gosta de gente arrogante. Uhum. Então, isso não é nenhuma complexidade, isso é um barramento, né? Esse barra. Se eu tô com uma liderança que não vai nos atender, que trata mal as pessoas, que faz não sei o quê, que não implementa as coisas, eu não vou conseguir entregar sucesso. A gente já barra. Eu tenho um comercial que não sabe vender. Isso é um grau de complexidade. Uhum. Tem uma tabela fixa para esse grau de complexidade? Não, porque às vezes é uma complexidade que eu entendo que o produto é muito bom e um comercial mais ou menos organizado vende. Mas às vezes nem um comercial bom vende. Então as complexidades são diferentes. É uma marca nova que vai concorrer com um monte de marca forte. Putz, esse é rolê. Uhum. É uma marca que nunca entrou, mas já é forte, eu só preciso levar essa marca. Então, a gente está falando no final do dia de fazer marketing. Então, a gente avalia o seguinte, via de regra, se eu vou gerenciar 10 mil, eu cobraria, por exemplo, sei lá, 2, 3. Ponto. Fizemos a reunião. Cara, tá dentro do nosso feijão com arroz, então vai ser o 2, 3. A gente não vai cobrar 10, porque é Scale, porque é o nome do Adriano Giannini, é o nome do Douglas. A gente não vai fazer isso. Uhum. Agora, irmão do céu, olha o tamanho da bucha. O produto tá desalinhado, página tá horrível, vai ter que descer para copy. Tem um monte de gente não reclamando aqui, falando mal da empresa. Vamos ter que limpar a reputação da empresa, vai ter que ter uma estratégia aqui. Comercial é horrível. E aqui tem uma variável complexa. O comercial não é só horrível, é gente da família dele. Então, como que eu digo que as pessoas da família dele não sabem atender? Aqui é difícil. Aí é difícil. É muito complexo essa variável. Às vezes a gente barra, a gente não aceita o cliente. Então, putz, eu valorizo o quanto eu paguei para saber o que eu sei. Então, Adriano Giannini / empresa, já investi mais de R$1 milhão em masterminds, mentorias, cursos e por aí vai. Irmão, eu não aprendi da noite pro dia e a custo zero. Hoje eu tenho um filho e trabalho 6, 7 horas por dia. Mas eu já trabalhei 14, 16. Uhum. Se você quiser o caminho para burnout, tá, irmão? É Ele simples, sabe. tá? É simples. Mas dificilmente você vai burnoutar com 6, 7 horas por dia. Então, eu sou grato e faço jus a tudo aquilo que eu ralei para saber o que eu sei. E eu sei que tem problemas que raríssimas pessoas no Brasil vão resolver. Essas complexidades é que geram uma precificação maior. Eu nunca tive problema de uma pessoa entender isso. É diferente de, isso é complexo, mas não porque é complexo por si, é complexo porque eu sou incompetente em saber fazer aquilo. E por isso eu vou cobrar mais. Aí é caca. Sim. Até porque exige um tempo para poder chegar nesse lugar, né? Não é do absoluto nada. Você não vai fazer um curso e daqui 1 mês, 2 meses. Por isso que, se a gente for... A gente chega num consenso de que o mais seguro é começar naquilo, realmente jogar o jogo do seguro. Você vai no pequeno e vai crescendo, e vai gerenciando mais investimento, e vai aprendendo e vai se valorizando. É uma escala. É a sua carreira, enfim. O empreendedorismo é uma escala. Até eu quero... assim, trazer um filtro aqui, né? Porque a gente está desdizendo algumas coisas que são muito ditas na internet
que cobre caro, cara, pô, será que esses dois são tão bonzinhos assim? Será que eles trabalham tão de graça? Nossa! Não é isso, gente. Não é isso. Em hipótese alguma é isso. É muito pelo contrário. Aqui tem pessoas extremamente conscientes, sérias, compartilhando um caminho vivido. É pé no chão. Para lá na frente chegar nisso. Então, poxa, eu quero sim, cada vez mais subir a régua dos meus rendimentos. Adriano, Nábila, todos nós queremos. No entanto, eu trago esse filtro, né, essa clareza, essa objetividade nessa fala, a gente traz uma fala de pé no chão, de base, de consciência, para um crescimento saudável. Né, eu falei de ser ecológico, aqui não se mantém, aqui cai. Você pode conseguir vender um FII maior do que o investimento. Pode vender, mas não se sustenta. Cai em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não adiantou nada. Você vai ficar aqui numa roda a vida inteira, vendendo, porque você não consegue fazer carteira, você não consegue ter LTV, você não consegue faturamento. Dá para vender? Dá. Mas não se sustenta no primeiro momento. Então, eu acho que é importante deixar muito claro o comportamento e o posicionamento que a gente traz aqui, né? Porque está muito aliado com o que a gente acredita, com o que nós vivemos, com o caminho, falando por mim agora, com o caminho que eu entendo fazer sentido. Com certeza. Bom, e com isso terminamos mais um episódio do GTCast. Falamos muito sobre precificação e eu espero que você saia daqui colocando em prática o seu primeiro plano de precificação e que depois disso, se era essa última barreira que faltava para você começar a vender e ter seus primeiros clientes, que você vá fazer suas vendas. Daqui um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio do GTCast. Vou fazer só um adendo. Não esqueçam de cobrar a planilha nos comentários, hein? Verdade. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. É para fazer adendo? Então, compartilha, se inscreve, comenta. Valeu, Estamos gente. aprendendo, Valeu, pessoal. hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.